Ela era feminista militante e estava disposta a realizar o aborto do filho que estava em seu ventre. Mas ele apareceu em seus sonhos implorando que ela não fizesse isso. E ela tomou a decisão que mudou sua vida. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. A clínica ficava em uma rua tranquila do Jardim Paulista, escondida entre prédios comerciais, sem placas chamativas ou qualquer identificação óbvia. Era assim que essas coisas funcionavam, discretas, silenciosas, invisíveis para quem não precisava saber. Fernanda Duarte estava sentada na sala de espera, preenchendo formulários com uma caneta que falhava a cada terceira palavra. Idade, 32 anos. Profissão, advogada e ativista. Semanas de gestação, 11. Motivo do procedimento, escolha pessoal. Ela não tremia. Não chorava. Não demonstrava nenhuma das emoções que a sociedade esperaria de uma mulher naquela situação. Fernanda havia passado a última década de sua vida lutando pelo direito de estar exatamente onde estava, em uma clínica, fazendo uma escolha sobre seu próprio corpo, sem culpa, sem julgamento, sem interferência. Era uma ironia que agora, quando finalmente exercia esse direito, algo a incomodasse. Não era arrependimento. Não era dúvida moral. Era algo mais difícil de definir, uma inquietação que havia começado 3 noites antes e que não a deixava em paz. Um sonho. Um sonho absurdo que sua mente racional descartava como produto de hormônios e estresse, mas que sua alma, se é que ela acreditava em almas, não conseguia esquecer. Fernanda Duarte? A enfermeira a chamou. Fernanda se levantou, alisou a saia, guardou os formulários na bolsa junto com a caneta falhada. Estava pronta. Havia tomado sua decisão. Não voltaria atrás. Então por que suas pernas não se moviam? Porque, naquele momento crucial, a imagem do sonho voltou com uma clareza devastadora, um menino de olhos castanhos, parado diante dela, lágrimas escorrendo pelo rosto infantil, dizendo palavras que ela não queria lembrar mas não conseguia esquecer. Mãe, por favor. Não me mate. Eu preciso nascer. O mundo precisa de mim. Fernanda fechou os olhos com força. Estava enlouquecendo. Era isso. O estresse havia finalmente cobrado seu preço. Senhora? Está tudo bem? Não. Nada estava bem. E ela não fazia ideia do que fazer a respeito. Para entender aquele momento na sala de espera, era preciso entender quem Fernanda Duarte havia se tornado, e quem ela havia deixado de ser. Ela não nasceu feminista. Nasceu em Ribeirão Preto, filha de um fazendeiro conservador e uma dona de casa devota que frequentava a missa todos os domingos e acreditava que o lugar da mulher era ao lado do marido, cuidando dos filhos e do lar. Fernanda foi criada nesse molde: escola católica, aulas de etiqueta, preparação para ser a esposa perfeita de algum homem de boa família. Aos 17 anos, estava noiva de um rapaz escolhido pelo pai. Aos 18, descobriu que o noivo a traía com uma funcionária da fazenda. Quando confrontou os pais, esperando apoio, ouviu do pai: homem é assim mesmo. Você vai aprender a relevar. Algo quebrou em Fernanda naquele dia. Ela desfez o noivado, brigou com a família, mudou-se para São Paulo com o dinheiro que havia economizado de presentes de aniversário. Trabalhou como garçonete enquanto estudava direito em uma faculdade pública, dormindo em repúblicas superlotadas, comendo mal, mas livre. Pela primeira vez em sua vida, completamente livre. Foi na faculdade que descobriu o feminismo. Não o feminismo caricato que seus pais desprezavam, mas uma filosofia que finalmente dava nome ao que ela havia sentido a vida inteira, a sensação de que as regras do jogo eram injustas, de que seu corpo e suas escolhas nunca haviam sido realmente seus. Fernanda se jogou no movimento com a intensidade de uma convertida. Participou de protestos, escreveu artigos, deu palestras. Formou-se em direito e especializou-se em casos de violência contra a mulher. Tornou-se uma das vozes mais conhecidas do feminismo brasileiro, com centenas de milhares de seguidoras nas redes sociais e convites constantes para debates em televisão. Ela acreditava, genuinamente acreditava, que estava do lado certo da história.
que lutava pelos direitos das mulheres contra um sistema patriarcal opressor. Que cada vitória sua era uma vitória para todas. E então, aos 32 anos, aconteceu o impensável. Fernanda engravidou. Não de um relacionamento sério, ela não fazia relacionamentos sérios há anos, desconfiada demais para se entregar a qualquer homem. Foi um caso casual, uma noite com um colega de trabalho que não significou nada para nenhum dos dois. Ela tomava anticoncepcional religiosamente, mas nenhum método era 100% eficaz. Quando o teste deu positivo, Fernanda não hesitou. Sabia exatamente o que fazer. Havia passado anos defendendo o direito de escolha, e agora exerceria esse direito. Não havia conflito, não havia dúvida. Era simples. Ou deveria ser. O primeiro sonho veio 3 noites antes da consulta marcada. Fernanda estava em um jardim que não reconhecia, um lugar de luz suave e flores impossíveis, cores que não existiam no mundo real. Ela caminhava por um caminho de pedras brancas, sem saber para onde ia, apenas seguindo um impulso que não conseguia explicar. E então ouviu. Um menino de talvez 5 ou 6 anos, sentado em um banco de madeira, olhando para ela como se a conhecesse há uma eternidade. Ele tinha cabelos castanhos cacheados, olhos da mesma cor dos dela, e um sorriso que fez algo dentro dela se contorcer de uma forma que ela não esperava. "Mamãe", disse ele. A palavra a atingiu como um soco no estômago. Não. Não. Isso era um sonho, uma alucinação, um truque de sua mente estressada. "Eu não sou sua mãe", disse Fernanda, a voz firme apesar do coração acelerado. "Você é", respondeu o menino com uma certeza inabalável. "Você só ainda não escolheu ser. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas isso é só um sonho. Você não é real. Você não existe. Ainda não. Mas vou existir. Se você deixar." Fernanda sentiu uma irritação familiar subindo, a mesma irritação que sentia quando religiosos tentavam usar culpa para controlar mulheres. Isso é minha mente tentando me sabotar. Anos de doutrinação católica que eu achei que tinha superado. O menino se levantou do banco e caminhou até ela. De perto, Fernanda podia ver detalhes, as sardas no nariz, a covinha no queixo igual à dela, o modo como ele inclinava a cabeça exatamente como ela fazia quando pensava. "Mãe, eu sei que você não acredita em nada disso. Eu sei que você acha que está sonhando, que eu sou invenção da sua culpa. Mas me escuta. Por favor. Só uma vez. Não há nada para escutar. Eu vou ajudar muita gente. Não agora, não como criança, mas quando crescer. Milhões de pessoas. Pessoas desesperadas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que ninguém mais quer ajudar. Eu vou ser a luz delas. Eu vou mostrar a elas que existe amor nesse mundo." Fernanda riu, um som amargo. "Claro. Você vai ser o salvador da humanidade. Que conveniente. Não um salvador. Apenas alguém que escolhe amar quando seria mais fácil não amar. Alguém que foi amado primeiro, por você, e que vai passar esse amor adiante. Eu não vou te amar. Eu não te conheço. Você não existe." O menino sorriu, um sorriso triste que parecia velho demais para aquele rosto jovem. "Você diz isso agora. Mas vai mudar de ideia. Eu conheço você, mãe. Melhor do que você se conhece. Eu sei da dor que te fez se fechar. Sei da raiva que te mantém em movimento. Sei que embaixo de tudo isso, há um coração que tem medo de amar porque já foi machucado demais. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei tudo sobre você. Porque sou parte de você. E você é parte de mim. E se você me der uma chance? Eu prometo que não vai se arrepender." Fernanda acordou com o coração disparado, o rosto molhado de lágrimas que não se lembrava de ter chorado. Era um sonho. Só um sonho. Mas por que doía tanto? O segundo sonho veio na noite seguinte. O mesmo jardim. O mesmo menino. Mas desta vez, ele não estava sorrindo. "Você ainda vai fazer isso?", disse ele, não como pergunta, mas como constatação.
Fernanda cruzou os braços, defensiva. É minha escolha. Meu corpo. Minha vida. Eu sei. E eu respeito sua escolha. Mas também tenho o direito de pedir. De implorar, se for preciso. Implorar não vai mudar nada. Talvez não. Mas eu preciso tentar. Ele se aproximou, os olhos cheios de algo que Fernanda só podia descrever como amor, um amor puro, incondicional, devastador. Você sabe quantas pessoas eu vou ajudar se você me deixar nascer? Isso é manipulação. Culpa disfarçada de propósito. Não é culpa. É verdade. Eu vi. Deus me mostrou. Deus não existe. O menino não discutiu. Apenas estendeu a mão. Me dá sua mão, mãe. Por favor. Deixa eu te mostrar. Fernanda não queria. Tudo em sua mente racional gritava para não fazer isso, para acordar, para acabar com essa farsa. Mas algo mais forte, algo que ela não sabia nomear, a fez estender a mão e tocar os dedos do menino. O jardim desapareceu. E Fernanda viu. Ela estava em um hospital. Não como paciente, mas como observador invisível, flutuando através de corredores e quartos como um fantasma. Viu um homem de jaleco branco, alto, de cabelos grisalhos prematuramente, olhos castanhos gentis, sentado ao lado de uma cama onde uma adolescente chorava. A menina não devia ter mais que 15 anos, e nos seus braços havia um bebê recém-nascido. Eu não sei se consigo, dizia a menina entre soluços. Eu não tenho nada. Minha família me expulsou. O pai do bebê sumiu. Eu não tenho nada. O homem de jaleco segurou a mão dela com uma ternura que fez algo apertar no peito de Fernanda. Você tem tudo o que precisa, disse ele. Você tem amor. E amor é o começo de tudo. O resto, a gente constrói junto. A cena mudou. Agora Fernanda estava em uma favela, em um barraco de madeira onde um velho morria sozinho. O mesmo homem de jaleco estava lá, segurando a mão enrugada, rezando em voz baixa enquanto a vida escapava daquele corpo frágil. Obrigado, sussurrou o velho com seu último fôlego. Por não me deixar morrer sozinho. A cena mudou novamente. Uma praça pública. Milhares de pessoas reunidas. O homem, mais velho agora, cabelos completamente brancos, estava em um palco, falando para a multidão. O amor não é fraqueza, dizia ele, a voz ecoando pelos alto-falantes. O amor é a maior força que existe. E ele está disponível para todos, os bons e os maus, os santos e os pecadores, os que merecem e os que acham que não merecem. Deus ama vocês. Eu amo vocês. E se permitirem, vamos mudar o mundo juntos. A multidão aplaudia, chorava, abraçava-se. E Fernanda podia sentir, de uma forma que não sabia explicar, o impacto daquelas palavras. Como ondas se espalhando, tocando corações, transformando vidas. A cena mudou mais uma vez. Uma sala de estar simples. O homem, agora muito idoso, sentado em uma poltrona. E ao seu lado, segurando sua mão, uma mulher de cabelos brancos que Fernanda reconheceu com um choque. Era ela mesma. Décadas mais velha, enrugada, mas inconfundivelmente ela. Mãe, disse o homem idoso, obrigado. Por tudo. Eu é que agradeço, respondeu a Fernanda velha, lágrimas nos olhos. Você me salvou tanto quanto salvou todos os outros. Você me ensinou a amar de novo. Um menino do jardim apareceu ao lado de Fernanda, observando a cena com ela. Esse sou eu, disse ele. Esse é quem eu posso ser. Se você deixar. Fernanda estava chorando agora, sem conseguir parar. Por que eu? Por que você precisa de mim especificamente? Por que Deus escolheu você para ser minha mãe? Não apesar de quem você é, mas por causa de quem você é. Sua força, sua paixão, sua recusa em aceitar injustiça, tudo isso eu vou herdar. E vou usar para algo que você nunca imaginou. Eu não acredito em Deus. Você não precisa acreditar. Ele acredita em você. O jardim começou a se dissolver, a luz a ficar mais fraca.
Mãe, disse o menino, a voz já distante, eu não posso te forçar. Ninguém pode. A escolha é sua. Mas eu imploro, pensa no que você viu. E depois, decide. Fernanda acordou. Eram 4 da manhã. Ela estava encharcada de suor, tremendo, soluçando como não soluçava desde que era criança. E pela primeira vez em sua vida adulta, não sabia o que pensar. O terceiro e último sonho veio na noite anterior à consulta. O jardim estava mais escuro desta vez, as flores murchando, a luz se apagando. O menino estava parado no centro, e havia algo diferente nele, uma fragilidade, uma transparência, como se estivesse desaparecendo. É amanhã, disse ele. Não é. Fernanda assentiu, incapaz de falar. Eu não vou te pedir de novo. Você já ouviu tudo o que eu tinha para dizer. Agora é com você. Por que você está assim? Mais fraco. O menino sorriu tristemente. Porque o tempo está acabando. Se você fizer o que planeja fazer, eu não vou existir. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Vou simplesmente não ser. E as pessoas que você ia ajudar vão continuar sofrendo. Algumas vão encontrar ajuda em outro lugar. Outras não. Eu não sou o único instrumento de Deus no mundo. Mas eu era o instrumento escolhido para aquelas pessoas específicas. E elas vão ter que esperar por outro. Isso é injusto. Colocar tudo isso nos meus ombros. Não é injusto, mãe. É livre-arbítrio. Você pode escolher. Eu respeito sua escolha, seja ela qual for. Só estou te mostrando as consequências, para que você escolha com conhecimento. Fernanda se sentou no chão do jardim, exausta demais para ficar de pé. Eu passei minha vida inteira lutando pelo direito de escolha. Pelo direito das mulheres controlarem seus próprios corpos. Se eu mudar de ideia agora, por causa de uns sonhos, é como se eu estivesse traindo tudo que eu defendi. Você não está traindo nada. Escolha a escolha, não importa o que você escolha. Você pode escolher a favor tanto quanto pode escolher contra. O importante é que seja a sua escolha, não há de outro. E se eu não for uma boa mãe? Se eu te prejudicar mais do que te ajudar? O menino caminhou até ela e se ajoelhou, ficando na sua altura. Você vai cometer erros. Todos os pais cometem. Mas você vai me amar. E amor cobre uma multidão de erros. Você parece ter tanta certeza. Eu tenho. Porque eu te conheço. Porque eu sei do que você é capaz quando para de ter medo. Medo de quê? De amar. De se entregar. De ser vulnerável. Você passou anos construindo muros para se proteger da dor. Mas esses muros também te protegem da alegria. Fernanda sentiu as lágrimas voltarem. Eu não sei se consigo. Você consegue. Eu sei que consegue. A única pergunta é, você vai tentar? O jardim estava quase completamente escuro agora. O menino estava quase invisível. Mãe, disse ele, a voz um sussurro, eu te amo. Sempre te amei. Desde antes de existir. E vou te amar para sempre, não importa o que você decida. Por quê? Porque você é minha mãe. E isso nunca vai mudar. A escuridão engoliu tudo. E Fernanda acordou para o dia da consulta. E agora ali estava ela, na sala de espera, com a enfermeira chamando seu nome e suas pernas se recusando a se mover. Senhora? A senhora está bem? Fernanda olhou para a enfermeira. Olhou para a porta que levava à sala do procedimento. Olhou para sua própria barriga, ainda plana, sem nenhum sinal visível do que crescia dentro dela. E tomou uma decisão. Eu preciso ir. Perdão. Eu preciso ir, me desculpa. Eu não posso fazer isso. Não hoje. Talvez nunca. Ela saiu da clínica praticamente correndo, ignorando os chamados da enfermeira, ignorando os olhares curiosos das outras mulheres na sala de espera. Saiu para a rua ensolarada e respirou como se estivesse subindo de um mergulho profundo. E começou a chorar. Não de tristeza.
Não de arrependimento. De algo que ela só muito depois reconheceria como o início de uma transformação completa. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Fernanda. Não fisicamente, a gravidez foi tranquila, sem complicações. Mas emocionalmente, espiritualmente, ideologicamente, tudo que ela achava que sabia sobre si mesma foi posto em questão. Como explicar para suas seguidoras, para suas colegas ativistas, para o mundo que a conhecia como uma das vozes mais fortes do movimento feminista, que ela havia mudado de ideia? Que havia escolhido ter o filho que planejava abortar? E pior, que havia feito isso por causa de sonhos que qualquer pessoa racional descartaria como alucinação. Ela não explicou. Não imediatamente. Simplesmente desapareceu das redes sociais, recusou entrevistas, afastou-se do ativismo. As pessoas especularam. Algumas disseram que ela havia tido um colapso nervoso. Outras, que havia sido comprada pelo outro lado. Outras ainda, que havia simplesmente desistido. Ninguém imaginou a verdade. Fernanda usou esse tempo de silêncio para fazer algo que nunca havia feito, refletir. Não sobre política, não sobre ideologia, mas sobre si mesma. Sobre as feridas que a haviam moldado. Sobre as paredes que havia construído. Sobre a mulher que ela era versus a mulher que poderia ser. E, hesitantemente, pela primeira vez em 15 anos, começou a rezar. Não sabia para quem ou para quê. Não sabia se alguém estava ouvindo. Mas as palavras saíam mesmo assim, em sussurros noturnos quando não conseguia dormir, em silêncios matinais enquanto sentia o bebê se mexer dentro dela. Se você existe, dizia ela para o vazio, me mostra. Me ajuda a entender por que estou fazendo isso. A resposta não veio em sonhos, não desta vez. Veio em pequenos momentos do dia a dia. Uma gentileza inesperada de um estranho. Um pôr do sol que a fez parar e admirar. Uma música no rádio que trouxe lágrimas aos seus olhos. Como se o universo estivesse conspirando para lembrá-la de que havia beleza no mundo, uma beleza que ela havia esquecido enquanto estava ocupada demais lutando. E então, em uma noite de dezembro, o bebê nasceu. O parto foi longo e difícil. 16 horas de trabalho de parto, momentos de medo quando o coração do bebê desacelerou, uma equipe médica que trabalhou incansavelmente para garantir que mãe e filho sobrevivessem. Mas quando finalmente o colocaram em seus braços, esse ser pequeno, enrugado, com uma voz que era mais grito de protesto do que choro, Fernanda soube que havia tomado a decisão certa. Ele tinha os olhos dela. As sardas que ela havia visto nos sonhos. A covinha no queixo. Era ele. O menino do jardim. Agora real, agora vivo, agora seu. Oi, sussurrou ela, lágrimas misturadas com suor e exaustão. Eu te conheço. Eu te esperei a vida inteira, mesmo sem saber. O bebê parou de chorar e olhou para ela. E Fernanda poderia jurar sob qualquer tribunal, que havia reconhecimento naqueles olhos recém-nascidos. Como se ele também a conhecesse. Como se estivessem se reencontrando depois de uma longa separação. Bem-vindo ao mundo, Gabriel, disse ela, o nome surgindo de algum lugar que ela não sabia identificar. Você tem muito trabalho a fazer. Gabriel cresceu diferente de outras crianças. Não de uma forma óbvia, não de uma forma que médicos ou professores pudessem medir. Mas havia algo nele, uma paz, uma sabedoria, uma compaixão, que não parecia pertencer a alguém tão jovem. Aos 3 anos, consolou uma coleguinha que chorava por ter perdido a mãe em um acidente, dizendo, não fica triste. Sua mamãe está em um lugar bonito agora. E ela ainda te ama. Aos 5, deu seu lanche inteiro para um menino de rua que pedia comida na porta da escola, voltando para casa com fome mas sorrindo. Aos 7, sentou-se ao lado de uma senhora idosa em um banco de praça e conversou com ela por 2 horas, ouvindo histórias de uma vida inteira que ninguém mais queria ouvir. Obrigada, disse a senhora quando ele finalmente teve que ir. Fazia anos que ninguém me ouvia de verdade. Fernanda observava tudo isso com uma mistura de orgulho e assombro. Ela não havia criado isso. Não havia ensinado. Gabriel simplesmente era assim,
como se tivesse nascido sabendo coisas que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. De onde você tirou isso? Perguntou ela uma noite, depois que Gabriel havia convencido a turma inteira de sua escola a arrecadar agasalhos para moradores de rua. Gabriel a olhou com aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem. Eu não sei, mãe. Eu só sinto. Quando vejo alguém sofrendo, eu sinto. E não consigo não fazer alguma coisa. Você é especial, sabia? Todo mundo é especial, mãe. Só que alguns esquecem. E alguém precisa lembrar eles. A relação entre Fernanda e a fé foi lenta, tortuosa, cheia de recaídas e questionamentos. Ela não se converteu do dia para a noite. Não acordou um dia acreditando em tudo que havia negado por 15 anos. Foi um processo gradual, pontuado de dúvidas, de resistências, de momentos em que sua mente racional gritava que ela estava enlouquecendo. Mas havia Gabriel. Gabriel, que existia. Gabriel, que era exatamente como ela havia visto nos sonhos. Gabriel, que era a prova viva de que algo maior estava em jogo. Aos poucos, ela começou a frequentar uma igreja. Não a igreja rígida e opressora de sua infância, mas uma comunidade diferente, acolhedora, questionadora, que aceitava suas dúvidas tanto quanto suas certezas. Aos poucos, começou a rezar com convicção, não apenas com esperança. Aos poucos, começou a acreditar. E com a crença veio algo que ela não esperava: perdão. Perdão pelo noivo que a havia traído. Perdão pelos pais que a haviam decepcionado. Perdão por si mesma, por todos os anos de raiva e fechamento. O feminismo não desapareceu completamente. Fernanda ainda acreditava na dignidade das mulheres, na igualdade de oportunidades, no fim da violência. Mas sua abordagem mudou. Não era mais guerra. Era amor. Não era mais destruição do outro. Era construção conjunta. E quando as pessoas perguntavam o que havia mudado, ela tinha uma resposta simples. Meu filho me salvou. Antes mesmo de nascer. Gabriel tinha 22 anos quando sentiu o chamado. Não uma voz audível, não uma visão dramática. Apenas uma certeza profunda de que havia algo mais que ele precisava fazer, algo maior do que a faculdade de medicina que cursava, algo mais amplo do que a carreira promissora que se desenhava. Ele procurou Fernanda em um domingo de manhã, sentando-se à mesa do café com uma seriedade que ela reconheceu imediatamente. Mãe, preciso te contar uma coisa. Eu sei, disse ela, sorrindo. Você quer entrar para o seminário. Gabriel arregalou os olhos. Como você sabe? Eu sempre soube, meu filho. Desde antes de você nascer. Eu vi. E então Fernanda contou a ele. Pela primeira vez, contou tudo. Os sonhos, o jardim, o menino que implorou para nascer. A clínica onde ela quase havia feito uma escolha diferente. As visões de quem ele se tornaria. Gabriel ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Então você quase. Mas você me convenceu. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Ele a abraçou, e ficaram assim por um longo tempo. Eu não sei se vou conseguir ser esse homem que você viu, disse ele finalmente. Ajudar milhões de pessoas, parece impossível. Não é você quem vai fazer. É Deus trabalhando através de você. Você só precisa estar disponível. E se eu falhar? Fernanda segurou o rosto do filho entre as mãos. Você não vai falhar. Eu sei porque eu vi. Mas mesmo que falhasse, eu te amaria do mesmo jeito. Porque você é meu filho. E isso nunca vai mudar. Era exatamente o que ele havia dito a ela, décadas antes, em um sonho que agora parecia mais real do que qualquer memória. Gabriel foi ordenado padre aos 28 anos. Não em uma grande cerimônia, não em uma catedral imponente. Em uma capela simples, com poucas dezenas de pessoas, a maioria das quais eram os pobres e marginalizados que ele já havia começado a servir mesmo antes da ordenação. Fernanda estava na primeira fila, chorando de alegria, vendo seu filho se prostrar diante do altar enquanto os cânticos enchiam o espaço sagrado. Eu ia te matar, pensou ela, as palavras martelando em sua mente.
Eu ia te impedir de existir. E você me impediu. Você me salvou de mim mesma. Quando Gabriel se levantou, agora oficialmente Padre Gabriel, seus olhos procuraram os dela na congregação. E ele sorriu, o mesmo sorriso que ela havia visto naquele jardim de sonhos, tantos anos antes. Obrigado, articulou ele em silêncio. Obrigada a você, respondeu ela da mesma forma. Os anos seguintes foram exatamente como Fernanda havia visto nas visões. Padre Gabriel não buscou paróquias ricas ou posições de prestígio. Pediu para ser enviado às periferias, às favelas, aos lugares onde a igreja mal tinha presença e onde as pessoas mais precisavam de esperança. Fundou casas de acolhimento para mães adolescentes, ironia que não escapava a ninguém, especialmente não a Fernanda. Criou programas de recuperação para dependentes químicos. Organizou comunidades de apoio para pessoas em situação de rua. Visitou presídios, hospitais, leprosários, qualquer lugar onde houvesse sofrimento, ali estava ele. Não com sermões de condenação. Não com julgamentos moralistas. Com amor. Apenas amor. O tipo de amor que não pergunta se a pessoa merece, que não exige mudança antes de ser oferecido, que simplesmente é, incondicional e transformador. As histórias começaram a se espalhar. Uma jovem que ia se suicidar e desistiu depois de uma conversa de 3 horas com o Padre Gabriel. Um traficante que abandonou o crime e hoje lidera um projeto social na comunidade onde nasceu. Uma família destruída pelo vício que se reconciliou durante um retiro que ele organizou. Centenas, depois milhares de vidas tocadas, transformadas, salvas. Ele não fazia milagres no sentido sobrenatural. Não curava doenças com o toque das mãos, não multiplicava pães, não caminhava sobre as águas. Seu milagre era mais simples, e de certa forma, mais poderoso. Ele amava. Em um mundo que havia esquecido como amar, ele lembrava as pessoas de que era possível. Aos 40 anos, era conhecido em todo o Brasil. Aos 50, em toda a América Latina. Aos 60, suas mensagens eram traduzidas para dezenas de idiomas, tocando pessoas em países que ele nunca visitaria. O santo das periferias, chamavam-no. O padre dos esquecidos. A voz dos sem voz. Gabriel nunca aceitou esses títulos. Eu não sou santo, dizia sempre. Sou apenas alguém que teve a sorte de ter uma mãe que escolheu o amor quando poderia ter escolhido o medo. Fernanda tinha 83 anos quando o fim chegou. Estava em um hospital, cercada por rostos que amava, Gabriel, agora idoso também, sentado ao seu lado, os jovens que ele havia ajudado ao longo dos anos e que a consideravam uma avó, os membros da comunidade que ela havia ajudado a construir depois de sua conversão. A vida não havia sido fácil. Havia sido cheia de desafios, de perdas, de momentos em que ela se perguntava se havia tomado as decisões certas. Mas também havia sido cheia de amor. Um amor que ela nunca teria conhecido se tivesse feito aquela escolha diferente, tantas décadas antes. Mãe, disse Gabriel, segurando sua mão como ela havia segurado a dele quando era bebê, obrigado. Pelo quê? Por me deixar nascer. Por me escolher. Por me amar mesmo antes de me conhecer. Fernanda sorriu, as forças já se esvaindo. Você me escolheu primeiro, lembra? Naquele sonho. Você veio até mim e implorou. Eu só disse sim. E esse sim mudou tudo. Mudou tudo. Ela fechou os olhos, sentindo a paz a envolver. Mãe, disse Gabriel, a voz embargada, eu te amo. Sempre te amei. Desde antes de existir. Eu sei, meu filho. Eu sei. E com essas palavras, Fernanda partiu. O funeral de Fernanda reuniu milhares de pessoas. Não porque ela fosse famosa, nunca havia buscado fama. Mas porque, ao longo das décadas, ela havia tocado inúmeras vidas através do filho que criou, através da comunidade que ajudou a construir, através do exemplo que deu de transformação e redenção. Padre Gabriel celebrou a missa de corpo presente. Estava velho agora, os cabelos completamente brancos, as mãos trêmulas, mas a voz ainda firme quando subiu ao púlpito para a homilia. Minha mãe, começou ele, quase me matou.
Um murmúrio percorreu a congregação. Era uma declaração chocante, inesperada, totalmente diferente dos elogios fúnebres tradicionais. Ela estava em uma clínica, continuou Gabriel, pronta para fazer um aborto. Era seu direito. Era sua escolha. E ela estava determinada a exercer esse direito. Silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar. Mas então, ela teve uns sonhos. Sonhos em que um menino, pedia para nascer. Implorava. Mostrava o que poderia ser, se ela desse uma chance. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriel agora. Minha mãe poderia ter ignorado esses sonhos. Poderia ter descartado como invenção da mente, como o truque da culpa. Poderia ter feito o que havia planejado e seguido com sua vida. Ninguém jamais saberia. Ninguém jamais a julgaria. Ele fez uma pausa, olhando para o caixão coberto de flores. Mas ela não ignorou. Ela ouviu. Ela escolheu. E essa escolha, essa única escolha, feita por uma mulher assustada em uma sala de espera há mais de 70 anos, mudou tudo. Gabriel olhou para a congregação. Quantas pessoas aqui foram ajudadas, direta ou indiretamente, pelo trabalho que eu fiz ao longo da minha vida? Mãos se ergueram. Dezenas. Centenas. Vocês não devem isso a mim. Devem à minha mãe. Porque sem ela, sem a coragem que ela teve naquele dia, eu não existiria. E vocês estariam em outro lugar, talvez ainda sofrendo, talvez sem esperança. Ele voltou a olhar para o caixão. Mãe, eu disse a você naqueles sonhos que ia ajudar milhões de pessoas. Eu não sei se consegui. Provavelmente exagerei, era uma criança, afinal, mesmo que uma criança que ainda não existia. Mas o que eu sei é que cada pessoa que eu ajudei, cada vida que eu toquei, cada momento de esperança que eu ofereci, tudo isso foi por causa de você. Tudo isso foi fruto da sua escolha. Ele se curvou diante do caixão. Obrigado, mãe. Por me deixar nascer. Por me deixar te amar. Por me deixar ser o que Deus me criou para ser. Quando ele se ergueu, havia paz em seu rosto. Descansa agora. Você mereceu. Padre Gabriel viveu mais 10 anos depois da morte da mãe. Continuou trabalhando até não conseguir mais, visitando comunidades, aconselhando pessoas, espalhando amor por onde passava. Quando finalmente partiu, aos 83 anos, a mesma idade que Fernanda tinha quando morreu, foi cercado pelos milhares que considerava filhos espirituais. Suas últimas palavras foram uma oração. Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha mãe, que escolheu me dar essa vida. E obrigado por cada pessoa que eu pude amar por causa dessa escolha. Agora, vou para casa. E vou contar para ela tudo o que aconteceu desde que ela partiu. Ele fechou os olhos, sorriu, e foi. Na entrada do complexo de acolhimento que leva seu nome, o maior da América Latina, atendendo milhares de pessoas por ano, há uma placa com uma citação de Padre Gabriel. Toda vida é sagrada. Toda vida tem propósito. E às vezes, a maior escolha que podemos fazer é simplesmente permitir que essa vida aconteça. E abaixo, uma foto de Fernanda e Gabriel juntos, ela já idosa, ele de meia idade, abraçados e sorrindo para a câmera. A legenda diz: Fernanda Duarte, de 1985 a 2068, a mãe que escolheu. Padre Gabriel Duarte, de 2017 a 2100, o filho que nasceu. Juntos, mudaram milhões de vidas. Porque às vezes, o maior milagre não é o que Deus faz. É o que Ele nos permite escolher fazer. E a escolha de uma mulher, em uma sala de espera, há tanto tempo, essa escolha ecoou pela eternidade.